Vamos lá, vaza-toga. O gabinete de Moraes usou TSE via Zap contra bolsonaristas de jornal. Dá mais um aí pra gente aí, ô meu caro Saf. Dá mais um. Né, pro nosso... Bitapaizu aí, Bitapaizu. Mensagens de texto de assessores do ministro Alexandre de Moraes indicam o uso fora do rito do Tribunal Superior Eleitoral para avançar o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, diz reportagem da Folha de São Paulo. Aí uma propaganda maravilhosa. Segundo a Folha, o setor de combate à desinformação do TSE forneceu material ao gabinete de Moraes no STF. O ministro também presidiu o Tribunal Eleitoral na época. As mensagens revelam um fluxo fora do rito envolvendo os dois tribunais, tendo o órgão de combate à desinformação do TSE sido utilizado para investigar e abastecer o inquérito de outro tribunal, o STF, em assuntos relacionados ou não com a eleição daquele ano, diz o jornal. As trocas de informação ocorriam pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. De acordo com a reportagem, o maior volume de mensagens com pedidos informais envolveu o então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, Eduardo Tagliaferro, e o assessor mais próximo de Moraes no STF, o juiz e instrutor Ayrton Vieira. As mensagens mostram que Ayrton Vieira, do STF, pedia informalmente via WhatsApp ao funcionário do TSE relatórios específicos contra aliados de Jair Bolsonaro do PL. Esses documentos eram enviados da Justiça Eleitoral para o inquérito das fake news no STF. Nem Moraes, nem Vieira responderam a pedido da Folha para comentar a matéria. Tagliaferro, que deixou o TSE em maio de 2023 após prisão por suspeita de violência doméstica, disse que, abre aspas, eu cumpria todas as ordens que me eram dadas e não me recordo de ter cometido qualquer ilegalidade, fecha aspas. O jornal afirma ter acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos de assessores de Moraes, incluindo Vieira, que é o primeiro auxiliar do gabinete do ministro no Supremo. Como funcionava a suposta colaboração? A Folha relatou 2 pedidos do gabinete de Moraes no TSE para monitorar 2 blogueiros bolsonaristas. Depois de Tagliaferro encaminhar uma primeira versão do relatório sobre um deles, Ayrton Vieira manda prints de postagens do blogueiro e cobra alteração do documento para a inclusão de mais manifestações. Pelas mensagens, fica claro que o pedido para a produção do relatório partiu do próprio Alexandre de Moraes. Abre aspas, quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro e mandou dizendo, vocês querem que eu faça o laudo? Ele tá sim, ele cismou com isso aí. Como ele está esses dias sem sessão, ele tá com tempo para ficar procurando, disse o Ayrton Vieira em áudio enviado a Tagliaferro, reproduzido por mim nesse momento, às 23h59 daquele dia. É melhor pôr, se referindo às postagens, alterar mais uma vez, aí satisfaz sua excelência, completou Vieira. O assessor do TSE então responde já na madrugada do dia 29 de dezembro e afirma que o conteúdo do relatório enviado anteriormente já seria suficiente, mas queria alterar o documento e incluir as postagens indicadas por Moraes por meio do seu juiz instrutor. Chega, né? Você quer que eu faça as vozes e você lê a matéria? Não. Não, eu quis ler a matéria com dedicação, porque às vezes eu escuto as lives e a pessoa que tá fazendo começa a ler a matéria, tipo... Ô, meu amigo, eu não tô assistindo, não tô lendo. Então tem que ler direitinho, entendeu? É por isso que eu fiz isso por vocês aqui, meus amigos. Mas vamos ao que interessa, chega de enrolação. E aí, Hangar 6, beleza? Em primeiro lugar, quem fez... quem é Beber uma aguinha aqui, eu já comi. O jornalista responsável pelo vaza-toga é, obviamente, o Glenn. O Glenn, que foi responsável aí também pelo Vaza Jato, que foi responsável por tantas outras grandes matérias envolvendo vazamento de informações. Dessa vez, essa matéria constava já inicialmente, porque essa deve ser a primeira de uma série grande de matérias, é isso que eles prometem com esses 6 gigabytes, que nada foi alvo de hackeamento e que as mensagens teriam sido entregues a eles. Isso é verdade ou não? Bem, nós vamos saber no futuro, talvez. Ou talvez essas informações nunca cheguem à luz do dia. Mas foi um ato para se resguardar daquilo que ocorreu durante a Vaza Jato, de que como todas as decisões, todas as mensagens partiam de um ataque hacker, então isso poderia ser utilizado aí para invalidar processos. E o que acontece? Eu acho que, dada outras notícias que surgiram ontem, por exemplo, surgiram hoje, por exemplo, a declaração do Barroso, você viu, Sap, a declaração do Barroso sobre o ocorrido? Que o STF já formou maioria para defender o incólume Alexandre de Moraes.
e que o argumento que eles vão sustentar, que é o argumento que o Alexandre falou hoje na Suprema Corte, é de que como ele é presidente tanto do TSE quanto da outra casa, quanto o ministro do STF, ele podia, então, utilizar-se das duas instituições na sua investigação. Que ele não precisava passar por outra instituição, porque ele presidia as duas, ele participava das duas. E eu acho que esse argumento vai ser suficiente para a defesa dele, e eu acho que o STF vai formar maioria para defendê-lo. O Barroso já se colocou aí como um dos defensores do Alexandre de Moraes, alegando que isso tudo é uma tempestade fictícia, sabe? Não passa de uma interpretação errônea do processo institucional que o TSE e o STF deveriam seguir. Vamos reagir à fala dele? Não, é que é meio longa, né? 33 minutos. Não, acho que não precisa. Tá, tem resumidinho aqui, se quiser ler e tal, mas... Tudo bem, vou ler exatamente o que ele falou. Vamos pegar ali. Todas as informações solicitadas eram informações públicas, isso por palavras do Barroso, solicitadas ao órgão do Tribunal Superior Eleitoral, que fazia o acompanhamento das redes sociais. Portanto, não houve aqui nenhum tipo de investigação de natureza policial ou investigação que dependesse sequer de reversa judicial, declarou. Tem uma segunda fala dele. Por acaso o condutor do inquérito no STF era também o presidente do TSE. Portanto, era a mesma pessoa, de modo que a alegada informalidade é porque geralmente ninguém oficia para si próprio. E, portanto, como as informações eram do presidente do Tribunal Superior Eleitoral para o condutor do inquérito, elas não eram formalizadas no momento da solicitação. Por isso havia algumas solicitações informais. A questão é agora, se a institucionalidade vai aceitar esse argumento. Porque há um ente moderador na República para julgar os atos do Supremo Tribunal Federal. E nós sabemos muito bem qual é esse ente, o Senado. É da responsabilidade do Senado fazer a fiscalização e julgar os atos dos ministros do Supremo Tribunal Federal e das Cortes Superiores. Desculpa interromper, é que o Danilo Gentili fez um tweet, meu vereador é o @Renato Batista. Caramba, velho. Ô, louco. Porra, da hora, velho. Caramba, mano. Pô, fiquei muito feliz. Muito feliz. Do nada. Mas, desculpa, mal, pode ir. E agora, a questão que se coloca, na minha opinião, é: o Senado tomará alguma providência? O Senado irá agir? Porque o Senado não agiu em nenhuma das ocasiões dos últimos anos. Ele vai agir nessa? E sobre esses argumentos? Esses argumentos são suficientes para mover o Senado brasileiro? É óbvio que o Senado mudou muito de composição. Nos últimos anos, agora a gente tem uma bancada muito mais à direita, uma bancada que tem várias disputas contra o STF. Mas isso vai ser o suficiente para movê-los? E teve um segundo fato, que talvez tenha uma grande influência. Elon Musk voltou para a briga. Você consegue pegar o tweet do Elon Musk, sabe? Tá. Elon Musk voltou para a briga. Eu queria fazer dois comentários que eu vi no Twitter. O primeiro foi do Zé de Abreu. Não sei se chegou a ver esse tweet, que ele fez um tweet dizendo assim: o Alexandre de Moraes deveria mandar fechar a Folha. E aí eu fiquei refletindo, né? Falei, cara, fiz até um tweetzinho sobre isso. Falei, o sujeito pedir literalmente um ato antidemocrático para o relator do inquérito dos atos antidemocráticos me diz muito que caminho que toda essa investigação e o inquérito acabou tomando, né? Para o cara se sentir na liberdade de fazer esse tipo de pedido. E o outro que eu vi foi o do Augusto Botelho, né? Porque muita gente já correu para fazer a comparação com a Vaza Jato, né? E o Augusto Botelho disse, não, uma coisa é a comunicação entre os tribunais, uma coisa é a comunicação entre as partes, né? Mostrando ali uma diferença que, fundamentalmente, se a gente for olhar, né, é óbvio que ambos não seguiram o devido rito e o devido processo legal, não é? É óbvio que teve exageros ali, e esse daí que está sendo mostrado pelo Glenn é um desses. Agora, e ainda é bom lembrar, foi só a primeira reportagem. Foi só a primeira reportagem. A gente está falando de um jornalista que teve acesso a 6 GB de conversa. E não é a conversa de qualquer um, é a conversa do número 2 do STF. Muita coisa ainda pode ser revelada e pode colocar em xeque qualquer ato decorrente desse inquérito. Sim. Né? Que, aliás, é o que já... Eu achei até engraçado que tinha gente que... principalmente os senadores, né? Os caras já estavam lá no Senado, receberam a notícia. Os caras mal terminaram de ler, eles falaram, eu tô lendo aqui na Folha, que saiu aqui, aqui.
o Bolsonaro não pode estar inelegível, né? Ou seja, já levando a uma das últimas consequências, né? Que na verdade nem tem a ver com esse Não, não tem inquérito, nada a ver. né? Mas já buscando a anulação de qualquer coisa que tenha sido que resvale, né, no inquérito. É porque as pessoas veem, assim, como a liberação do Lula foi, sabe, a soltura do Lula foi dada por conta de minúcias procedimentais. Tipo, o Lula não foi liberto por ausência de provas ou porque não haviam fatos suficientes para sua condenação. Não, ele foi condenado 2 vezes. 2 vezes. Uma em primeira instância, recorreu, perdão, na segunda instância, foi para o STF. E a razão da anulação dele foi simplesmente uma questão procedimental. Foi que o processo tinha começado na instância errada, no local errado. Esse foi o único argumento pelo qual um homem condenado por maior escândalo de corrupção da história do Brasil foi liberto. Então as pessoas veem com muito, sabe, com muito cinismo, espanto, quando surge uma coisa dessa. Porque elas pensam, poxa, se for pro Lula, vale, entende? Anulação de coisas por normas procedimentais. Mas se for para alguém da direita, não vale, entende? Fica essa impressão na população. Isso, exatamente. De que as normas são válidas apenas para os seus aliados. Isso é muito ruim, é um sentimento muito ruim que está se colocando no Brasil como um todo. Por isso que eu acho, vou linkar isso de volta com o nosso primeiro discurso, eu acho que a nova direita brasileira está passando pela sua fase verdadeiramente cínica. A direita brasileira está coringando. Entende? Ela está coringando muito pesado. E o efeito desse coringamento da direita brasileira é o Pablo Marçal. E as pessoas não se importarem se esse cara chegar e dizer que ele vai construir o maior prédio do mundo no meio da Avenida Paulista, ou se ele vai meter um teleférico de Cuiabá a Pernambuco, entende? Nada importa. Nada importa porque o discurso é apenas uma minúcia para justificar os atos. Entende? Parece que essa é a realidade na qual a política se coloca para a direita nesse momento. Ô Ian, pessoal, aproveitem aqui para entrar no clube, tá? O QR Code tá aqui no cantinho, ó. Agora tá aqui, ó. Tô apontando para ele. Só que o Pablo Marçal, por mais que ele esteja coringando, né, em todos os elementos cinematográficos, né, de um bom coringa, ele não rasga, ele não rasga dinheiro, né? Porque o Pablo Marçal fez um tweet hoje bastante cínico. Pode tacar na tela esse tweet aí, falando do Pablo Marçal falando sobre o Alexandre de Moraes, onde ele diz o seguinte: isso daí me parece uma articulação que envolve o Lula e a imprensa, porque a imprensa está comprando essa história para substituir o Temer por um ministro substituir o Moraes. Para substituir o Alexandre de Moraes, indicado pelo Temer, por um ministro indicado pelo Lula. Isso aí tá muito estranho. Por quê? Ele não tá atacando diretamente o Alexandre de Moraes, certo? E está dando uma justificativazinha qualquer. Então, assim, não me parece que ele tá indo 100%. Olha aí o tweet dele. É isso mesmo? Mas você percebeu que esse foi a mesma linha de discurso de diversas lideranças bolsonaristas? Foi exatamente. Quem não quer se manifestar aí contra o Moraes tá indo um pouquinho por aí, né? Ó, tá aí na tela. Observando a arquitetura da ação massiva contra Moraes. A denúncia da Foice de São Paulo descredibilizou o denunciante. A explosão pela Globo e um impeachment pelo Senado vindo daqui a algumas horas, o que resta pensar? Lula está trocando o indicado de Temer e colocando um novo nome no STF e ninguém tá percebendo. A situação tá ruim de qualquer jeito, mas o apoio da mídia me deixa um pouco com o pé atrás. Pegaram esse código? E aí eu me lembro do deputado Gustavo Gayer, que quando o Zanin foi indicado ao STF, o Gustavo Gayer disse o seguinte: pô, mas tinha que votar no cara, tinha que ser esse cara, né? Porque se não for ele, o Senado barrar, o Lula vai indicar o Flávio Dino. O Flávio Dino é muito pior. Resultado, o Lula indicou o Zanin e o Flávio Dino. Então, assim, essa é uma desculpinha, né, boba, mas se o Senado conseguir força para tirar um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele também tem forças para barrar uma nova indicação. Então, uma coisa não tem relação com a outra. Ele faz isso porque o Marçal não é maluco. Ele já sofreu quando foi eleito deputado federal e teve o TSE retirando o seu mandato. Então ele conhece a força que tem o judiciário hoje no Brasil. Então não me parece que ele quer fazer esse enfrentamento, justamente por isso ele aparece com esse discurso. Com esse que foi o papinho discurso aí. de vários deputados bolsonaristas que se veem em risco.
Entende? Que se vê em risco de articular opiniões contrárias ao Alexandre de Moraes. Várias. Esse foi o discurso do bolsonarismo como um todo. E o que acontece? Tem vários elementos aí a serem analisados nesse discurso, porque além da descredibilização, é claro, da Folha de São Paulo, como meio, como veículo, e da Globo também, como veículos do fato, você tem a análise de que, bem, o Alexandre de Moraes ele foi indicado pelo Temer, portanto, está fora do controle do Bolsonaro, e que essa seria a grande oportunidade para o Lula colocar, então, o seu ente. Existe, sabe, eu vou dar uma pequena colher de... Não é uma colher de chá, mas uma narrativa que eu já ouvi analisando no passado. É verdade que sempre existiu na esquerda mais rigorosa, sabe, na cúpula do PT, um certo receio com relação ao Alexandre de Moraes. Porque ele foi instituído, nos últimos tempos, como uma espécie de salvador da pátria. Ele foi colocado pelo sistema para ser uma espécie de ente mediador da democracia brasileira. E ele assumiu poderes moderadores que são poderes de transição. E o PT tem medo disso. Na verdade, sim, tem medo disso realmente. Só que, obviamente, está numa situação muito confortável. E eu acho que esse cara está numa posição tão sólida no STF, mas tão sólida no STF, que não haverá como convencer nenhum bolsonarista a se colocar, sabe, tentar formar uma maioria lá para fazer nada no Senado. Fato.